Quem se bateu na última batalha pela ligação entre a realidade política e a realidade espiritual gregas não foram os filósofos, e sim os retóricos. Fato que basta para salvar a honra dos oradores, mas não basta estudar a maior de entre eles. A sua arte e o seu caráter humano compreendem-se melhores em comparação com seus rivais, dos quais Lísias e Isócrates são os mais importantes. Lísias era orador forense. O seu discurso de acusação contra o tirano Eratóstenes, que lhe tinha matado o irmão, é um grande estudo psicológico usado como libelo. Os discursos contra o infiel tutor Diódoto e contra o denunciador Agorato não são menos eficientes, mas a análise estilística revela-lhe a simplicidade extrema dos discursos de expressão, a clareza seca das exposições. Mais artista, mais eloquente, é Isócrates, o orador político do Partido Conservador, o qual se bate pela aliança das cidades gregas e pela manutenção da paz. Os seus discursos, muito elaborados, o panegíricos, o areopagíticos e o panefenaicos, eram os modelos preferidos da eloquência barroca, e até Milton alude num soneto, a that old man eloquent. Juntai a arte de Lísias e o patriotismo de Isócrates, atribuindo-os a um grande caráter humano, e tereis a figura de Demóstenes. Demóstenes não tem boa imprensa. A divulgação menor e as maiores dificuldades da língua grega em comparação com a latina criaram a preferência compreensível dos séculos por Cícero. Mas em outro sentido também o orador grego foi menos compreendido. A filologia histórica do século XIX não compreendeu a política belicosa de Demóstenes contra a Macedônia, nem a sua resistência contra a unificação da Grécia. Afinal, Demóstenes foi condenado como reacionário. Os filólogos, porém, não ousaram dar o último passo, condenar-lhe o estilo. Toda a antiguidade grega está cheia de elogios aos estilos de Demóstenes, combinação perfeita da simplicidade convincente de Lísias e da arte elaborada de Isócrates, estilo de um homem possuidor do equilíbrio sublime de um herói de Sófocles, estilo de último herói da tragédia de Atenas. Os filólogos de todos os tempos repetiram os elogios. Parece, porém, que são necessários conhecimentos muito íntimos da língua grega para se gostar de Demóstenes após a leitura de Platão, para sentirem-se os recursos musicais da sua prosa. Nos grandes discursos políticos contra a Macedônia, as filípicas e as olínticas, a simplicidade parece artificial e intencional para arengar a massa inculta. A argumentação é sofística, às vezes insincera. As diatribes contra os adversários políticos são ocasionalmente grosseiras. Na mais famosa das suas orações sobre a coroa, os ataques contra o rival Esquines e os elogios à própria atividade política são de um estranho personalismo. Os personagens de Sófocles não falaram assim, mas não falaram assim porque ainda estavam identificados o mito e a cidade. Ao passo que agora só havia identificação entre os interesses de Atenas e a situação pessoal de Demóstenes, oposicionista isolado contra uma assembleia de politiqueiros vendidos. O personalismo de Demóstenes tem alto sentido político. Desde os estudos de Droysen sobre a época helenística, Demóstenes foi considerado reacionário porque se opôs à unificação da Grécia sob a liderança da Macedônia. E essa unificação, ideal de Isócrates e Ésquines, estava no trend da história. Só se unificando podia a Grécia cumprir a sua última grande tarefa histórica, a helenização do Oriente. E quem se opôs a esse determinismo da história universal foi vencido como reacionário. Na verdade,
Demóstenes era anti-imperialista. Os planos de expansão oriental preocupavam-no menos do que o nível ético e político da civilização grega. A sua luta contra Ésquines e os outros pacifistas macedonófilos era a luta contra uma quinta coluna ateniense. O seu personalismo violento baseava-se num alto ideal, mortalmente ameaçado por interesses diplomáticos e comerciais. Demóstenes dominava todos os recursos da retórica, desde a simplicidade de Lísias e os artifícios de Isócrates, até os truques dos demagogos populares para pregar a resistência contra os muniquistas da época. Nem sequer a unificação das cidades gregas sem a Macedônia o atraiu, porque esse programa, comparável ao ideal dos nacionalistas burgueses do século XIX, ameaçava a multiformidade da civilização grega. Nesse ponto também Demóstenes nos parece defensor da verdadeira civilização europeia. Em 330 a.C., quando proferiu o discurso sobre a coroa, já estava vencido. Tinha todos os motivos para denunciar no adversário o inimigo desmascarado da pátria, que já sobrevivia apenas no espírito de Demóstenes. Lidos assim os seus discursos, cheios de eloquência retumbante e argumentação menos escrupulosa, destinados a ouvintes que não o compreenderam, esses discursos revelam-se como documentos de alta sabedoria política. Por isso, talvez, foi Cícero preferido pelos séculos da Renascença e do Barroco, épocas sem verdadeira eloquência política. Mas Demóstenes foi modelo confessado dos dois Pitts, de Burke, Fox, Sheridan, Canning e Brougham. Para compreender Demóstenes, é preciso respirar. Num dia de grande debate sobre política exterior, o ar da Casa dos Comuns. Mas na prosa dos oradores ingleses não ressoarão, como em Demóstenes, os acordos sombrios que acompanharam o coro final da tragédia grega. Depois do suicídio de Demóstenes, a retórica grega já não terá sentido. Degenera em lar por lar. Os seus representantes tornam-se mestres escolas. Entre eles, Xenofonte é o único homem da ação. A sua obra de pedagogia política, a Ciropedia, já se dirige a príncipes estrangeiros. Os segredos antiditatoriais de sabedoria política que escondeu no seu diálogo e eram só em nossos dias foram precariamente decifrados. E os requintes da sua prosa artística não nos interessam. Xenofonte, para nós, é o autor de uma obra de ocasião, da Anábase. Como repórter ou correspondente de guerra, participou da campanha asiática de um exército de mercenários gregos. E quando essa aventura acabou, com o malogro das esperanças e a morte de todos os comandantes, o reitor Xenofonte assumiu o comando dos remanescentes, guiando-os pelas regiões mais bárbaras da Ásia Menor, para a montanha de onde viram o mar grego, e gritaram: Thalassa, Thalassa, a Anábase é o assunto eterno. Quantas vezes se repetiu desde então, narrado por um homem razoável, realista e idealista ao mesmo tempo, um grego. Mas já é o relato de uma derrota. A Grécia daquele tempo já não é centro do mundo. As suas cidades estão ainda cheias de rumor levantino, e as suas escolas ainda se conservam a arte e o pensamento dos antepassados. Mas esse tesouro não cresce e aquele rumor já não tem sentido político. A vida torna-se burguesa. Os cidadãos são comerciantes abastados e os seus filhos constituem uma Genésie dorée, ocupada em aventuras amorosas com escravas.
A vitória esportiva que Píndaro cantara é substituída pela vitória sobre o pai. Cumpre arrancar-lhe, com a ajuda de um escravo astuto, o dinheiro para comprar a pequena. Eis o mundo do comediógrafo Menandro, representante principal da comédia nova, ao lado de Filémon, Dífilo e Apolodoro. Não é fácil formar ideia bastante clara da arte de Menandro. Durante muito tempo, só se conheciam as suas famosas sentenças, conservadas como citações em outros autores, máximas de uma sabedoria pacatamente burguesa. Os fragmentos substanciais das comédias Epitrepontes, Samia, Periqueiromene e Eros, encontrados em papiros egípcios em 1905, revelam algo como um Ibsen sem problemas, um Shaw sem força cômica, um realista sem excessos de vulgaridade. É verdade que certos críticos modernos se entusiasmam com Menandro, mas esse entusiasmo baseia-se em traduções de que desconhecem a precariedade. As dificuldades da língua grega antiga em Menandro talvez sejam mais de ordem intelectual do que filosófica, porque a comédia nova revela-se bem viva e permanente em Plauto e Terêncio, seus representantes latinos. Mas se Plauto só fosse o reflexo romano de Menandro, não seria o primeiro comediógrafo, no sentido cronológico e talvez no sentido do valor também. O seu mundo é o das pequenas cidades mediterrâneas de então. Comércio florescente, burgueses imbecis, pais avarentos, filhos devassos ou tímidos, escravos astutos e pérfidos, escravas ternas ou espertas, parasitos indolentes, sargentos grosseiros. É o pequeno mundo grego, mas Plauto sabia romanizá-lo e latinizá-lo até a perfeição. Os seus pais são nobres senadores, os filhos, Graeculi, já contaminados pela civilização estrangeira. Os escravos são simplesmente plebeus que vencem o patrão pelo bom senso do homem da rua. A comédia de Plauto já não pertence à civilização grega, e sim à romana, que gerou a latina moderna e por isso está incomparavelmente mais perto de nós. A atmosfera plautina volta sempre na história do teatro europeu. Do anfitrião de Plauto conta-se através de Camões, Molière, Dryden e Kleist, até de Rodin, 38 versões. Euclião, o herói da aulularia, volta no Harpagão de Molière. As estranhas aventuras de Mesme, gêmeos parecidos até a confusão, ressuscitam a comédia dos erros de Shakespeare, e em mais de 38 versos, assim como o imortal Miles Gloriosus, o sargento grosseiro e fanfarrão. A paixão de pai e filho pela mesma moça, na Cássina, inspira a Clísia, de Maquiavel, e inúmeras farsas francesas. Os personagens de Plauto vivem nos Pantalone e Tartaglia, Capitano Spaventa, Arlequim e Colombina, de Commedia dell'arte. Dos temas de Plauto vive todo o nosso teatro popular. Plauto é um dos autores mais influentes da literatura universal. O seu teatro é popular. Quer fazer rir as massas e consegue o seu fim, porque Plauto é um sabidíssimo profissional da cena, o criador de todas as intrigas e complicações burlescas para todos os tempos, um gênio do palco. Fala a língua do povo, não a dos literatos, a ponto de criar as maiores dificuldades aos nossos filólogos, acostumados à fala ciceroniana. Ao mesmo tempo, esse gênio da gíria dispõe de inesperada riqueza de métodos complicados, de modo que a relação entre o verso plautino e a poesia grega constitui objetos de estudos importantes. E esses estudos revelam o terceiro gênio de Plauto, o seu gênio poético, lírico.
Plauto sabe cantar. E por isso, mais do que pelos temas, o comediógrafo romano pertence à literatura grega. As suas variações métricas assemelham-se a modulações musicais. Talvez os seus entremeses líricos fossem realmente cantados, e as suas comédias tivessem sido espécie de óperas cômicas, vaudevilles, que sobreviveram à temporada e a todos os tempos.